Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 23 de fevereiro de 2021. São 21 horas. Lição 11. A oração sacerdotal de Jesus. Começamos com a nossa hora da revisão. Resposta número 1. Ela revela a misericórdia, justiça, glória e verdade de Deus para conosco. Resposta número 2. O Pai e o Filho que com o Espírito Santo formam uma única pessoa, a Trindade. Resposta número 3. Acontece o processo de afastamento das influências malignas do mundo e uma aproximação com Deus. Resposta número 4. Jesus se refere à formação de um único corpo espiritual, o corpo de Cristo. Resposta número 5. A Cristo e seus seguidores. Texto do dia. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. João capítulo 17, versículo 6. Síntese. A oração sacerdotal de Jesus nos permite sentir o quão profundo é o amor de Cristo por sua igreja. Hoje vou falar um pouco sobre a questão da oração de responsabilidade, vamos assim dizer. Aquela pessoa que lidera um grupo, por exemplo, e ele ora por esse grupo. No caso, Jesus orou por sua igreja. Introdução. A oração proferida por Cristo revela misericórdia, justiça, glória e verdade de Deus para conosco. O Mestre apresenta a Deus as nossas necessidades e pede que conheçamos a perfeita alegria, sejamos guardados do mal, cresçamos em verdade e em santidade, e que possamos demonstrar o amor com as pessoas. É chegada a hora, em fervente oração. Jesus, momentos antes de sua prisão, dirige a Deus essa oração, que é um modelo de como devemos orar por aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Desde um pastor que ora por suas ovelhas, um líder que ora pelos seus jovens, um professor de escola dominical que ora por seus alunos, até um pai que ora por seus filhos. A oração sacerdotal de Jesus é uma referência de comprometimento de um líder com Deus. Veja que a oração ela vai dar uma ideia e muitas das vezes a certeza de intimidade que uma pessoa tem com o seu Senhor. Veja que Jesus orou a Deus por sua igreja. Um pai deve orar por seus filhos. Por que o pai? Porque o pai ele representa o chefe de família. Então, os seus filhos estão sob sua responsabilidade. Também sua esposa. Da mesma forma, o professor de escola dominical também deve orar por seus alunos. Por quê? Porque o professor ele é responsável por seus alunos. Assim como um líder de departamento, líder do grupo de adolescente, de criança, de jovens, do círculo de oração. Essa pessoa que está que tem a responsabilidade do grupo, ela também precisa orar por seus liderados. Essa aqui é a ideia principal, é o exemplo que Jesus deixou para nós. Nós precisamos estar orando por aquelas pessoas que estão sob nossa responsabilidade. E você que é professor de escola bíblica dominical, independente de qual classe você é professor, você tem orado pelos seus alunos, principalmente você que é professor de escola bíblica dominical da mocidade, né, dos jovens, você tem orado por seus alunos? A mensagem da cruz. Jesus inicia sua oração falando: Pai, é chegada a hora. Mas que hora é essa? Um momento em que Cristo, movido pelo amor infinito de Deus, deu a sua vida na cruz para que todos nós tenhamos acesso à vida eterna. A mensagem da cruz, ela é exatamente essa, é uma mensagem de amor de Deus à humanidade, ao mundo, que o seu Filho morreu na cruz para que todos nós venhamos ter os nossos pecados perdoados. Jesus levou na cruz as nossas transgressões e os nossos pecados, como diz Isaías capítulo 53. Então veja que há um amor infinito de Deus para conosco, tanto é que ele disse que a tal maneira. Então essa é a principal mensagem da cruz. Então nós precisamos também levar esta mensagem da cruz
aos nossos alunos, por exemplo, da escola dominical, às pessoas da sociedade. Nós precisamos levar este amor de Cristo na cruz do Calvário por nós. Nós precisamos levar esta mensagem, apontar a cruz ao pecador, para a glória de Deus. Como não viver intensamente o amor de Deus ao aceitar a Cristo como Salvador? Como não glorificar o Pai com toda a nossa existência quando somos movidos pelo amor ágape? Enfim, todas as coisas são para a glória de Deus, e Cristo manifestou esse belíssimo fato em sua oração. Tudo que o Senhor Jesus faz é para glorificar o nome de seu Pai que está no céu. Veja que o amor do Senhor para conosco é algo imensurável. Até nos pequenos detalhes, muitas das vezes estamos aflitos com algumas situações e somos surpreendidos por gestos simples ou até mesmo aqueles mais surpreendentes, para que nós assim venhamos compreender o amor que Deus tem por nós e acabamos sendo livres de situações embaraçosas ou até mesmo de possíveis derrotas, independente do campo, né? Independente de qual área da vida você pode sofrer uma derrota, mas o Senhor, por sua infinita misericórdia e para a sua glória, Ele te dá uma vitória inesperada, é algo que surpreende você. Isso porque é o amor ágape. O que é o amor ágape? O amor ágape é aquele que faz uma determinada obra, um sacrifício, ele faz primeiro. Em outras palavras, é isso daqui. Deus deu o seu Filho na cruz do Calvário. Essa questão de dar a Cristo, dar a seu Filho na cruz, isso nos dá uma ideia de obra. Deus fez algo por nós. O que Deus fez por nós? Deus deu seu Filho Jesus na cruz. Isso é um amor ágape, é um amor que faz algo primeiro. Antes mesmo do homem amar a Deus, na questão da cruz, o Senhor já deu o seu Filho na cruz do Calvário. Então veja que aqui vemos o amor ágape, ou seja, o amor que é aquele que faz primeiro, que paga um preço, né? que sacrifica alguma coisa por alguém. Isso é o amor ágape que é dado a Deus. Né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus tem um grande valor para aqueles que seguem a Jesus. Quando o mestre ora pedindo proteção, alegria, santificação, união e amor, o faz referindo-se aos que atendem a requisitos básicos. Veja, pertencem a Deus, creem em Jesus, são separados do mundo, guardam a palavra. A palavra do Senhor, ela precisa ser cada dia mais pregada com eficiência, com firmeza, com clareza e principalmente com amor. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. O que quer dizer isso? Quer dizer que é pela palavra que a nossa fé é aumentada. Então é também pela palavra que nós vamos ter o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é pautado na palavra. É aquilo, o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. Então eu preciso fazer algo, o que a Bíblia diz a respeito disso. Se a Bíblia diz A, então eu vou fazer A. Eu não vou inventar e não vou fazer B. Então veja que a nossa regra de fé e prática, ou seja, nós praticamos a palavra porque cremos na palavra. E quem faz isso são pessoas que são separados do mundo. Então se você tem a palavra como prioridade, é porque você é uma pessoa que está separada do mundo. Você está no mundo, mas não pertence a este mundo. Você pertence a Deus. E por pertencer a Deus, você põe a palavra do Senhor em primeiro lugar. Você também crê no Senhor Jesus, então a palavra do Senhor está em primeiro lugar. Então você guarda a palavra, guardei a sua palavra para não pecar contra ti. E por que eu guardei a palavra para não pecar contra ti? É porque eu amo tanto o Senhor que eu não quero fazer algo que ele desaprove. Então eu vou guardar a sua palavra, vou estudá-la, vou manter a minha leitura da palavra, vou crer na palavra, vou praticar o que a Bíblia diz, para que assim eu não venha afrontar a Deus, eu não venha desobedecer a Deus, porque eu amo muito a Deus. Então eu não quero
afrontar a Deus, eu quero que ele perceba que de fato eu o amo. Então o que eu faço? Eu guardo a sua palavra para não pecar contra ele. Que os livre do mal. É na santificação que acontece o processo de afastamento das influências malignas do mundo e uma aproximação com Deus. Quando os crentes buscam santificação na palavra, que é a verdade de Deus, passam a viver um maravilhoso processo de constante santificação, onde o mundo perde significado e não mais consegue imperar sobre as vidas. Veja que a santificação outrora era muito corriqueiro nas igrejas, era normal, todo mundo se falava de santificação, todo mundo se santificava ao Senhor, todo mundo ia para, ou todo mundo não, né? A grande parte, né, dos cristãos iam para a consagração, ia para as vigílias, e ia para monte, e faziam, se santificavam, não cometiam pecado, se separavam do mal, se separavam da iniquidade, se separavam do mundo, do sistema do mundo, e estava sempre com o Senhor Jesus. Agora, nos dias que vivemos, boa parte dos cristãos abandonaram a santificação, ou seja, o mundo influencia mais do que a palavra esse cristão, ou seja, o cristão não é muito influenciado pela palavra, mas sim pelo mundo. E por que isso acontece? É porque deixou do prazer da santificação, perdeu o prazer de estar na presença do Senhor. E por que isso acontece? Por uma infinidade de coisas. Entre uma coisa e outra, é porque se deixa levar pelas coisas, principalmente as consciências da carne. Deixa também ser levado pelas vantagens da vida, né, que a vida oferece, que o mundo oferece, uma vida fácil, no sentido de pecar, que tudo se pode fazer, tudo é permitido, qualquer coisa é lícito. Então veja que o pecado entrou na igreja de uma forma espantosa, porque os cristãos estão se desviando da fé, se afastando da santificação, então são levados pelo glamour, vamos assim dizer, pelo glamour do mundo, né? Pelo que o mundo oferece. Então veja que o Senhor vai nos livrar do mal, apesar que algumas questões o Senhor permitirá o mal sobre nós, até mesmo por uma questão para que venha testar também e aumentar a nossa fé. Mas geralmente o Senhor vai sempre nos livrar do mal, mas desde que também nós tenhamos a santificação em primeiro lugar. Nós precisamos nos santificar a cada dia mais, como disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o corpo, a alma e o nosso espírito precisam estar santificados diante do Senhor, para que todos sejam um. Jesus não se refere à união quase que não está saindo, hein? Institucional e relacional entre pessoas e igrejas, mas a formação de um único corpo espiritual, o corpo de Cristo. O Mestre não pede que todos formem um, mas de que sejam um. O desejo que é demonstrado na oração é para que essa união seja uma amplitude espiritual de todos os que se entregam a Cristo. A palavra é a santificação. Aqui é uma questão de todos nós sermos um só corpo em Cristo. É nós estarmos, apesar de nossas diferenças, nós estarmos ligados pela santificação. Nossa santificação é a mesma, nós temos o mesmo propósito de sermos santos diante do Senhor. Nós temos o desejo de estarmos santos, estarmos separados para Deus, separados fora deste mundo e separado para o Senhor. Então veja que aqui nós estamos buscando aqui a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor, fé e prática da palavra, e também a santificação. Então, nisso que o Senhor quer que nós sejamos um, né? Tenhamos o mesmo propósito, né? Não adianta um querer puxar para um lado e o outro puxar para o outro lado. Todos nós precisamos, como um reino, nós precisamos estar do mesmo lado, fazer as mesmas coisas. Nós não devemos estar divididos. Por que não? Porque aquele reino que é dividido, ele é enfraquecido. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso nós somos unidos e não divididos. Para que o mundo conheça que me enviaste, odiados pelo mundo. Como o mundo nos vê? Qual o sentimento que as pessoas descrentes possuem por cada cristão convicto e comprometido com o reino de Deus? Você já parou para pensar nessa questão?
Se nós, enquanto igreja, formos aceitos pelo mundo e bem tratados pelos não cristãos, algo está muito errado. Então quer dizer que devemos desejar sermos maltratados e odiados? Não. Aqui há duas questões para se tratar. A primeira é: o cristão, quando convicto, salvo na pessoa de Jesus, algumas pessoas irão o odiar. O mundo irá odiá-lo. Entretanto, há pessoas que estão no mundo que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, mas certamente um dia aceitará porque são do Senhor. Há algumas pessoas que sim, vai afrontar a igreja, vai afrontar o cristão. Entretanto, não é todos. Há alguns, na verdade são muitos, que vão se identificar com esse cristão, vai dizer: esta pessoa não é uma pessoa de Deus. Apesar dessa pessoa que está no mundo não ser de Deus, ela vai reconhecer que outra pessoa é de Deus. Isto aqui é um ponto. O outro ponto é a questão de estarmos sempre 100% aprovado pelo mundo. Se nós estamos, um cristão está 100% aprovado pelo mundo, todo mundo, né, no sentido espiritual, ou seja, todas as pessoas que não são cristãs batem nas costas dele ou dela, de acordo com o que essa pessoa faz, então há algo errado. Por quê? Porque existe uma balança aqui. Nós não vamos agradar 100%, mas também não vamos desagradar 100%. Haverá uma porcentagem de pessoas que irão, vamos dizer assim, nos aprovar e outras que não, independente. Por quê? Porque nós somos salvos na pessoa de Jesus. Uma vez que nós somos salvos, as pessoas irão nos odiar, mas nem todos irão nos odiar. A questão é, por você ser cristão, se o mundo todo está te odiando, é um bom sinal. Entretanto, haverá alguns que não vão te odiar. Por outro lado, se você é cristão, mas o mundo todo está te abraçando, o mundo todo está de acordo com o que você faz, então possivelmente é porque você está praticando as mesmas coisas que o mundo. Então você precisa vigiar neste ponto. Mas na questão cristã existe sempre algumas pessoas que, mesmo não sendo cristãs, vão aplaudir, vamos assim dizer, né? Vai aplaudir o cristão, a conduta do cristão, vai dizer sempre, né? É um bom cristão, até porque entra na nossa questão do testemunho, né? Nós damos um bom testemunho na sociedade, então mesmo aquela pessoa que não aceita a Cristo como Salvador, mas ela reconhece que a pessoa é diferente. Não, aquela pessoa é uma pessoa de Deus. E conheceram o teu nome. Por exemplo, se anunciamos a bondade de Deus, vivamos plenamente essa bondade. Se permita ser o canal por onde as pessoas irão conhecer o nome de Deus e todas as suas maravilhas. Seja uma vara que em Cristo produz muito fruto. Aqui foi o que eu acabei de dizer sobre a questão do testemunho. Não adianta você dizer que o Evangelho do Senhor é livre, liberta as pessoas e você é preso. Não vai adiantar, vai ser uma hipocrisia. Então, se você diz que Jesus prega que Jesus é bom, e de fato Jesus é bom, você precisa viver a bondade de Cristo. Então, veja que aqui é uma questão de testemunho. Nós precisamos ver, as pessoas precisam ver a manifestação de Deus em nossa vida. O cristão que prega algo, ele precisa viver aquele algo, até para testificar a sua vida, testificar o seu testemunho em si, para que as pessoas não venham a dizer: aquele cristão ali, ele é um hipócrita, porque ele prega uma coisa e vive outra. Então nós precisamos ser cristãos convictos e salvos na pessoa de Jesus, ou seja, nós pregamos algo e vivemos aquele algo. Nós precisamos dar bom testemunho para a sociedade, para que assim as pessoas venham até nós, né, inclusive na hora da oração, né? Por favor, ore pela minha família, minha situação está difícil, mas eu sei que você é uma pessoa de Deus, então você vai orar e o Senhor vai responder. E isso acontecerá, se ainda não aconteceu com você, vai acontecer, porque como você é uma pessoa cristã, as pessoas sabem que você é uma pessoa cristã, um jovem cristão, uma jovem cristã, que vai à escola dominical, que está sempre no templo. Então as pessoas veem, sabem a hora que você sai, sabem a hora que você chega da igreja. Então é possível, se ainda não aconteceu, vai acontecer, de você ser chamado para orar por alguém. Então você precisa estar pronto, preparado para orar, para interceder por essa pessoa,
mesmo porque entra na questão do testemunho, né? Você vive dizendo que Jesus é bom, então você vai agora levar essa bondade às pessoas. O Evangelho de Cristo que você foi alcançado, agora é a sua vez de fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas por este Evangelho. Conclusão. Na oração sacerdotal, Jesus intercede por si mesmo, por seus discípulos e pelos crentes que viriam a se converter em tempos futuros. É um dos momentos mais difíceis em seu ministério na terra. O sacrifício da cruz se aproximava. A prisão estava a poucos momentos de ocorrer e o mestre tinha ainda alguns minutos para buscar com ardor as forças que seriam necessárias para tal desafio. São palavras que nos dão ânimo e nos fortalecem até os dias atuais. Obrigado, Jesus. Que o Senhor venha nos abençoar a cada dia, que nós venhamos estar firmes no nosso propósito de orar pelas pessoas que estão debaixo da nossa responsabilidade. Se você é um professor, se você é um pastor, por exemplo, que você continue orando pela igreja, pelas ovelhas do Senhor que está debaixo da sua direção. Você, professor de escola dominical, da mesma maneira, você venha orar pelos seus alunos. Você que é pai, ore pelos seus filhos, ore pela sua família. Ou seja, nós precisamos interceder pelo aquele grupo que está sob nossa responsabilidade, ou pelaquela pessoa. Então que nós venhamos a cada dia fazer como Jesus fez, a oração sacerdotal. É bem verdade que hoje não tem mais a questão do sacerdote, mas nós precisamos, assim como Jesus orou pela igreja, nós precisamos orar uns pelos outros e, claro, pelas aquelas pessoas que estão diretamente, não que os outros não sejam importantes, mas aquelas pessoas que estão diretamente ligadas a nós, como eu já falei, o professor ora por seus alunos, o pastor ora pela igreja, o pai ora pelos seus filhos. Posso até abrir o leque aqui e dizer que o chefe ora pelos empregados, o patrão ore pelos seus empregados e assim sucessivamente. Mas que nós venhamos a cada dia mais orar uns pelos outros e ficar com o conselho do apóstolo Paulo que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!